Gênesis 28, dê uma olhadinha ali. Gênesis 28, a gente vai ler o versículo 10. Faz um bom tempo que eu passei por aqui, viu? 28, 10. De Gênesis. Acharam? Isso. Achou, minha irmã? Achou, meu pastor? 28, 10, Gênesis é o primeiro livro. Não tem como o crente errar. Olha ali o novo pastor. Partiu Jacó, me acompanha aí. Partiu Jacó de Beerseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente, oriente, norte e sul. E em ti e na tua descendência serão benditas ou abençoadas, não é? Todas as famílias da terra. Sente-se um pouquinho aí, por favor. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Amém? A gente tem um tema: vivendo uma nova história. Eu creio que todo mundo já leu sobre a história de Jacó. Eu sei que tem crente aqui que já leu, já releu, né? E todo tempo, toda vez, a Bíblia ela sempre se revela. Não tem, você pode ler 10 vezes. Deus sempre vai mostrar algo novo para você ali naqueles versículos. E quando eu comecei a ler a história de Jacó, calhou com o nosso tema, vivendo uma nova história. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos interessantes para o nosso dia a dia. Você entende que Jacó enganou o pai, enganou o irmão. E o interessante de tudo, que em cima de tudo isso, ele foi ameaçado de morte. E ele sai do meio da sua parentela. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o nosso querido Jacó, ele não saiu por ele querer sair. Ele não criou isto. Ele não tinha no coração dele de querer sair de dentro de casa. Mas ele saiu, corrido, ameaçado, não é? E daí por diante. Mas em cima de tudo isso, o que é que a gente aprende? Que muitas das vezes Deus, olha para cá, muitas das vezes Deus, Ele cria uma situação na nossa vida, isso aqui é interessante. Ele cria uma situação para nos tirar daquele lugar, amém? E para nos mostrar um lugar bem melhor do que aquele. E às vezes a gente não tem esse entendimento para discernir o que o Espírito de Deus está falando conosco. Amém? A gente olha ao nosso redor, tudo dando errado, aí vem aquela oração: mas será que Deus me abandonou? Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo chegar ao meu objetivo? Entrei o ano no vermelho, e hoje eu procuro mudar de vida e eu não consigo. Aí eu te pergunto, você acha que Jacó, ele queria sair de casa?
Você acha que Jacó, ele abandona tudo por abandonar? Primeiro que ele estava ameaçado. Amém? E ele ali estava vivendo o que ele tinha criado. Ele estava ali vivendo uma situação que ele criou. Agora, o mais interessante de tudo, Deus tinha um propósito em cima de tudo isto. Ele sai, ele vai embora, corrido, com medo, e a Bíblia diz que ele chega no deserto, em um local que já estava escurecendo. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tinha um local para dormir, não tinha uma coberta, amém? Não tinha um teto, não tinha comida, não tinha o que beber. E a Bíblia diz que estava escurecendo. Estava escurecendo. Já era pôr do sol. E ele passou a noite naquele lugar. O que era que ele tinha ali naquele lugar, irmãos? A Bíblia diz que tinha apenas pedra. Era um lugar de sofrimento, era um lugar de vergonha. Amém? É terrível a pessoa passar a noite no frio. E eu começo a analisar essa situação onde o Senhor o colocou. A Bíblia diz que ele pega aquela pedra, ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Você já dormiu com uma pedra debaixo da cabeça? Às vezes, a gente não coloca um travesseiro debaixo da cabeça, e já amanhece todo dolorido, imagine uma pedra. E ele estava lá com aquela cabeça em cima de uma pedra, no meio de um deserto, em um frio. Ali ele estava só. Não tinha ninguém com ele. O povo daquela cidade era um povo hospitaleiro, mas nem isso quiseram hospedar o nosso irmão Jacó. E ele naquele sereno, naquela escuridão. A Bíblia diz que quando escureceu, ele parou para dormir. E eu quero trazer uma aplicação para o dia de hoje. Por que tem muitas pessoas chorando, reclamando? Pastor Jorge, não tem dado certo isso, aquilo. Porque muitas das vezes a pessoa quer conquistar algo no escuro, nas trevas. Está dando para entender? Na escuridão você não vai ver nada. Nas trevas você não vai conquistar nada. Tem muitas pessoas tentando mudar de vida, caminhando na escuridão. Quem sabe não seja o teu caso. Mas uma aplicação que a gente tem que parar um pouco e refletir. Não é porque tudo está dando errado na minha vida que eu tenho que parar de sonhar. Não é porque eu iniciei o ano que eu vou parar de lutar pelos meus objetivos. Amém? Mas como é que você está traçando o seu destino? Na luz ou nas trevas? Eu acho que é o momento para a gente começar a fazer uma reflexão a partir de agora. Por isso que Jesus ele disse que a palavra o que é? É lâmpada para os nossos pés. Caminhe na claridade. Amém? Conquiste na claridade. Não faça nada no escuro, que você pode tropeçar e pode cair. Você pode se decepcionar. Amém? Aí o que foi que ele fez? Ele puxa aquela pedra e ele coloca a pedra debaixo da cabeça. Olha para mim aqui. Essa pedra representa tudo que ele estava vivendo naquele exato momento. Olha para cá. Essa pedra que ele colocou debaixo da cabeça está simbolizando tudo que ele vivia naquele exato momento. Sem água, sem o que beber, sem o que comer, sem o que vestir, ameaçado de morte. Amém?
sem ter um teto para dormir, sem ter alguém. Aleluia! Então essa pedra representa o quê? O que ele estava vivendo naquele exato momento. Que aplicação a gente pode tirar para o dia de hoje? O que é que a gente pode observar? Que mesmo ele sofrendo como ele estava sofrendo, sem perspectiva de vida, sendo ameaçado de morte, ele conseguiu o quê? Sonhar. Mesmo diante da situação que ele estava vivendo, amém, irmãos? Ele dorme e ele sonha. A palavra para você nesta noite é o quê? Mesmo diante de todas as dificuldades, você tem que aprender a sonhar nos momentos difíceis. Amém? Aprenda a sonhar na adversidade da vida. Glória a Deus. Por quê, pastor George? Porque essa pedra, irmãos, essa pedra representa o quê? A palavra. Quem é a pedra? Quem é a rocha? É Jesus. Ele pega, deita, joga a cabeça sobre a pedra, e a Bíblia diz que ali ele dorme e sonha. Na sua caminhada, daqui a pouco nós vamos terminar o culto, tu vai para a tua casa. E você vai ter os seus momentos bons e os seus momentos ruins. Você vai ter momentos bons e momentos ruins, momentos doces e momentos amargos. Está dando para entender? Agora, se você olhando para a pedra, o que é que ela pode fazer? Nada. Ela vai continuar sendo o quê? Pedra. Se você chutá-la, você vai machucar o pé. Ela vai continuar sendo o quê? Pedra. Agora, eu, George, tenho que aprender a usá-la. Porque pedra é pedra. A natureza da pedra é pedra. Ela não vai mudar. Quem tem que mudar? É George. Está dando para entender, irmãos? Você não pode permitir que essa pedra ela venha lhe tirar do foco. Você vai caminhar, você vai se deparar diante de situações. Vai surgir pedradas, vai surgir calúnias, do nada as pessoas vão se levantar contra você. Amém? Agora, você tem que aprender, aleluia, como é que você vai administrar a situação. Na situação que ele estava vivendo, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Ele conseguiu dormir. Ele conseguiu descansar. Amém? Ele teve o controle da situação. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se eu perguntar para ti, quem é que tem projetos aqui? Todo mundo tem projetos. Agora vamos entender uma coisa. Se você tem projetos, você tem sonhos, e as pequenas coisas te tiram do foco, é um problema. Se você não consegue resolver, eliminar as pequenas pedrinhas do dia a dia, você não está apto para resolver os grandes problemas. É por isso que é importante a gente começar a refletir. Porque Deus, quando Ele nos coloca em uma situação, Ele não nos coloca acima da nossa capacidade. Deus, Ele não vai te provar acima da tua capacidade, mas o que vai prevalecer é como eu vou enfrentar a situação. É como é que eu vou dominar a situação. Jacó estava ali, diante da situação, daquela situação, vivendo aquela situação, mas ele conseguiu dormir, ele conseguiu sonhar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu não sei o grau do problema que você está vivendo hoje, mas não espere que a pedra mude, que ela não vai mudar. Amém? É você quem tem que mudar suas atitudes. Como é que você vai olhar para essa pedra? Como é que você vai falar com esta pedra? É a sua atitude que vai fazer a diferença. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então o que foi que aconteceu? Ele pega essa pedra representando a situação que ele estava vivendo, ele coloca a cabeça sobre ela,
E o mais interessante de tudo, o homem sonha. Ele conseguiu dormir. Infelizmente, tem muitas pessoas que se atribulam com pequenas coisas. Eu quero deixar essa palavra aqui e guarda ela na tábua do teu coração. Se você se atribula com as pequenas coisas, como é que Deus vai confiar as grandes coisas em suas mãos? Como é que Deus vai te dar algo grande se com as pequenas coisas você perde o foco? Então é o momento para você começar a fazer uma reflexão o mais rápido possível. Amém? Porque eu olho para vocês aqui e eu entendo que vocês têm tudo para fazer a diferença. Você tem tudo para escrever a sua história e isso só depende de ti. Amém? A pedra é a pedra. E isso você tem que entender. Agora quem tem que mudar é o George Barros. Como é que eu vou conduzir essa pedra? Como é que eu vou conduzir essa situação? Como é que eu vou enfrentar? Todo mundo está entendendo? Outro ponto interessante aqui. Ele dormiu? Jacó dormiu ou não dormiu? Hein? E depois que ele dormiu, o que foi que aconteceu? Ele sonhou. E o que foi que ele viu nesse sonho? Ele viu uma escada. E nessa escada, os anjos, o quê? Eles subiam e desciam. Bora parar um pouquinho aqui? O que eu achei interessante, que está falando na Bíblia, que os anjos, eles não desciam. A Bíblia fala que os anjos subiam e desciam. O que é que a gente pode entender com isso? Que na hora que o nosso querido Jacó dominou a situação, isso aqui é para ti e para mim. No momento que ele estava lá dormindo, descansou, amém? Controlou a situação que ele estava vivendo, diz a Bíblia, que os anjos estavam o quê? Subindo e descendo. Amém? Às vezes a gente olha ao nosso redor, é como se tudo estivesse do mesmo jeito. Eu não sei se você já fez essa oração. Deus, eu oro, eu jejuo e não acontece nada. Eita que eu vou para a igreja, eu faço isso e nada acontece. Não é verdade? O Raimundo chegou hoje na igreja, já foi agraciado, já foi abençoado. Entenda uma coisa. Enquanto Jacó dormia, os anjos estavam trabalhando a favor de Jacó. Você não entendeu o que eu estou te dizendo. Que enquanto você manter a sua fé na palavra, no momento que você manter o controle da situação, amém? No mundo espiritual, Deus vai estar trabalhando ao teu favor. Ele vai mover os céus para trabalhar ao seu favor. Por isso que os anjos subiam e desciam. Você não está só, meu querido. Deus é contigo. Olha, Deus no silêncio, Ele está trabalhando ao nosso favor. No silêncio Ele está observando, Ele está te observando como Ele observava Gideão. Gideão, enquanto estava lá malhando trigo, o anjo estava lá observando. Está dando para entender? Então, eu entendo que é dessa forma, mas tudo isso o mover dos céus vai acontecer quando eu aprender, amém? O quê? Irmãos? A tomar o controle da situação que eu estou vivendo. Não adianta viver pelo desespero, não adianta agir pela emoção, que não vai acontecer. Lembre-se que pedra é pedra, ela não muda. Amém? Pedra é pedra, crente. Não deixa essa pedrinha aí lhe magoar, lhe entristecer. É aí que você tem que buscar a Deus. É aí que você tem que buscar a face de Deus. Por que Deus mostrou uma escada para Jacó? Se fosse lá em Belém, no Pará, uns crentes que eu conheço, eles diziam assim, poxa, melhor seria um elevador.
Melhor seria o elevador. Tem uns crentes lá em Belém. Mas por que a escada? Eu conversava com um amigo meu, isso aqui é muito interessante. E ele é judeu. Conversando com ele, ele chegou para mim, pastor Jorge, o senhor sabe que não tem judeu pobre, né? Eu digo, claro, com certeza. Você não vê o judeu pobre. Não tem judeu pobre. Judeu. O senhor sabe por quê, pastor? Que não tem judeu pobre? Eu digo, por quê, meu irmão? Porque o judeu ele não tem pressa em conquistar as coisas. Aí eu lembrei da escada. Amém? Tem crente que quer mudar de vida, da água para o vinho. Eita, está dando tudo errado. Calma, tem paciência, porque o tempo, amém? O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Jesus, ele disse que é o tempo de plantar e é o tempo de colher. Então, aquela escada representa o quê? Né, irmãos? Cada degrau daquele é uma experiência entre você e Deus. Projetos e sonhos não se conquista da água para o vinho. Então ele falou para mim que o judeu, ele não tem pressa para prosperar. Ele vai prosperando devagar e devagar. E aí eu comecei a entender essa escada quando apareceu para o nosso irmão Jacó. Então não tenha pressa. Aprenda a prosperar no tempo de Deus. Porque Ele está te observando. Ele está analisando a tua vida. Sabe por quê? Sabe por que é importante você subir pela escada? Porque em cada degrau você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus. Cada degrau você vai aprender algo novo da parte de Deus. Em cada degrau desse você vai aprender algo novo. Você vai aprender a dar valor mais naquilo que você não tem dado valor. Enfim, em degrau que a tua história vai começar a mudar. Amém? Não te apressa. Um dia desse o irmãozinho me perguntou para mim, pastor, eu tenho pressa para ler a Bíblia. Eu disse para ele, eu não tenho pressa. Eu prefiro ler devagar, vou lendo aos poucos, devagarinho, amém? E aos poucos Deus vai se revelando na minha vida, vai me mostrando coisas novas. Digam todos graças a Deus. E dessa forma eu vou chegar ao meu objetivo. Esse é o objetivo do Todo-Poderoso para todos nós. Amém? Então aquela escada aonde os anjos subiam e desciam. Eles subiam e desciam. E o nosso irmão Jacó ali dormindo, descansando. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor fez uma aliança com ele. Deus faz uma aliança com Jacó. Deus começou a se revelar na vida de Jacó. Olha aí. Tirou Jacó da casa dele. Amém? Preparou, criou toda aquela situação para tirá-lo e levá-lo para um lugar bem maior e bem melhor. E é isso que a gente tem que entender. Pastor Jorge, onde eu estou? Será que é o local onde eu estou e tudo tem dado errado na minha vida? Não. A gente não tem que pensar dessa forma. A gente tem que entrar no tempo de Deus, no propósito de Deus. Nem Jacó imaginava que ele seria surpreendido assim pelo Todo-Poderoso. Ele não imaginava que ele ia passar por todo aquele processo. Aí Deus faz o quê? Uma aliança com ele. Eu vou te abençoar, não é? Eu vou abençoar a tua descendência, essa terra que tu estás pisando e vai ser tua e da tua descendência. Irmãos, se o anjo falasse já para uma pessoa rica, próspera, seria diferente. Mas Deus se revela a um homem que estava apenas com a roupa no corpo. Como era que Jacó iria receber isso, meu irmão? O homem que estava vivendo pelo vale da sombra da morte, Deus depois diz para ele que vai dar aquela terra para ele e para os seus familiares, enfim. Olha como estava o pensamento e a mente de Jacó, e Deus falando com ele ali.
Você sabe o que a gente aprende com isso? Que o problema é que a gente fica focado no que nós estamos vivendo no dia a dia. E Deus, ele não pensa dessa forma. Enquanto você está focado no que você está vivendo ao seu redor, o Senhor já está focado lá na frente. Deus já está preparando coisas grandes para você lá na frente. Amém? Deus está preparando coisas grandes, irmãos. E a gente tem que entrar nessa visão do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem o melhor para você. Amém? Deus, Ele tem o melhor para você. O problema é que a gente fica focado no que está acontecendo no dia a dia, ao nosso redor. Aumente a sua visão e comece a olhar para o alto. Comece a olhar para a frente. Porque Deus, Ele está te observando, diga graças a Deus. Os céus estão trabalhando ao seu favor, amém? E você vai conquistar tudo devagar, porque é mais gostoso, amém? Até chegar ao topo do sucesso, digam todos graças a Deus. Eu entendo dessa forma, e o nosso irmão Jacó, ele desperta do sono. E ele entendeu que Deus estava naquele lugar. E daquele em diante, a vida de Jacó não foi mais a mesma. Amém, queridos? Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. Eu sempre falo, queridos, que quando Deus, Ele nos prova com um objetivo. Ele não coloca ninguém em um deserto por acaso. Aleluia. E aí de repente você olha para mim e diz, pastor Jorge, eu não estou mais aguentando. Porque é pedrada de um lado, é pedrada do outro, são levantes e levantes, e eu não sei mais o que fazer. Mas olha, irmãos, são pedradas dolorosas, mas elas vêm com um propósito. Está dando para pegar? São pancadas que vêm com um propósito. Mantenha a sua fé, mantenha a sua coragem, mantenha a sua perseverança, não desiste dos seus sonhos, continue lutando. Amém? Que na hora certa Deus vai se revelar na tua vida. Digam todos graças a Deus. Você tem que estar preparado para os momentos bons e para os momentos ruins. Amém? No pior momento da vida de Jacó, ele dorme e sonha. No pior momento da vida de Jacó, ele conseguiu sonhar. E eu entendo que é dessa forma que o Espírito Santo vai te abençoar. Aleluia! Você não pode perder o controle da situação. Porque Deus tem o melhor para você. Um dia desse o irmãozinho perguntou para mim, pastor Jorge, um dia desse não, minto, aqui em Teresina, que eu já passei por Teresina para vir para cá. Pastor, todo mundo dando testemunho. E eu não consigo dar um testemunho, já entrou o ano. Eu terminei o ano sem dar um testemunho de vitória. E crente que chegou pela primeira vez na igreja já dando testemunhos. Eu vou orar pela tua vida espiritual, olha para cá. Eu vou orar pela tua família. Eu vou ministrar uma palavra de cura sobre a tua vida. Mas o primeiro passo, você tem que aprender a conduzir essas pedradas. Amém? E o que é que a gente tem que aprender em cima de tudo isso? Para o milagre acontecer, irmãos, existem duas fases. Eu explicando para o rapaz. Você sabe por que você ainda não foi abençoado? Porque tem duas fases para o milagre acontecer. E que fases são essas? Por isso que eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu quero que você pegue, que eu quero que até o final dessa semana, no domingo, você venha contar o seu testemunho de vitória. Amém? A primeira fase se chama natural. E a segunda fase é o sobrenatural. Vou te dar um exemplo aqui, bem para você entender. O que é este natural? Você lembra quando Jesus foi convidado para um casamento? Acabou o vinho. Mas quem foi que encheu as talhas de água? Foi Jesus? Esse é o natural. O que é o natural? É o que você pode fazer.
Alguém foi lá e encheu as talhas de água. Depois que as talhas foram cheias, aí vem o sobre. Aí Deus diz, agora o resto é comigo. Está dando para entender? Você lembra a história de Naamã? Carregaram Naamã e colocaram. Ele disse que a fé sem a obra é morta. Então, se eu quero um milagre na minha vida, eu tenho que dar o primeiro passo. Um amigo seu chamado Pedro, irmãos nossos na fé, que passou a noite todinha pescando e não pegou um peixe sequer. Jesus disse para ele, tu quer um milagre? Vai lá e lança a tua rede. Está dando para entender, irmão? Às vezes o crente não quer lançar a rede. Graças a Deus que isso não acontece aqui, mas lá em Belém acontece muito. O irmãozinho vai lá na mente da irmãzinha, lá no ouvido do irmãozinho, e diz, olha, irmãos, você já aceitou Jesus como seu Salvador, agora o resto é com Deus. Aí o irmãozinho não vem mais para a igreja, não quer mais orar, porque ele já está salvo, já aceitou Jesus como seu Salvador e acha que está tudo bem. Isso aí, meu irmão, é profetada de pessoas que não têm o discernimento das coisas de Deus, não. Então, eu tenho que fazer a minha parte, para Deus fazer a parte dele. Aí, fato, a mulher de 12 anos, ela que foi ao encontro de Jesus. 12 anos sofrendo aquela humilhação. E ela vai. Ela deu o primeiro passo. Amém? Ela foi gerar o milagre dela. Então eu não sei o que é que está acontecendo contigo hoje. Eu não sei em que área da tua vida essa pedra está alojada. Eu não sei o que se passa dentro do teu lar. Amém? De repente você saiu da sua casa hoje dizendo, olha, hoje vai ser a minha última noite. Porque eu não estou mais aguentando a situação que eu estou vivendo. Pega aí o nosso querido Jacó. Olha a situação que esse homem estava vivendo. Aleluia. Mas no meio desse deserto, ele conseguiu sonhar. Amém? Deus fez uma aliança com ele. Aleluia. E ele não perdeu o controle do problema. Então você tem tudo para fazer a diferença este ano. Se falaram para você que não tem mais jeito, Deus manda te dizer que tem jeito. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Esse é o ano que o Senhor separou para mudar a tua história. Já chega de ser saco de pancada, meu irmão. Já chega de ser esse saco de pedradas. Já chega de ficar apanhando. Já chega. É a hora de você conquistar o seu espaço. É a hora de você, em nome de Jesus, dar o seu grito de vitória. Amém? Porque, escuta o que eu vou te dizer nesta noite. Eu entrei aqui na igreja, quando eu subi aqui no altar, que comecei a olhar para vocês aqui, Deus começou a falar no meu coração. Deus vai te abençoar tanto este ano, que ninguém vai entender o segredo da tua prosperidade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que Deus vai te abençoar tanto este ano, que ninguém vai entender o segredo da tua prosperidade. E o pior de tudo, aqueles que torcem pela tua derrota, vão ter que engolir o teu sucesso. Aqueles que torcem pelo teu fracasso, eles vão presenciar a tua vitória. Quem está crendo, diga todos graças a Deus, porque Deus fez uma aliança contigo. Quando Deus fez a aliança com Jacó, Ele estava fazendo contigo. Digam todos graças a Deus. E essa aliança é perpétua, meu irmão. Jesus, Ele disse, vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Sabe o que a gente aprende com isso? Que essa pedra debaixo da cabeça de Jacó, ela simboliza a palavra de Deus. E o entendimento que a gente tem que ter nesta noite é que a gente não constrói nada fora da palavra de Deus. Não adianta você projetar, não adianta você sonhar longe da palavra de Deus. Não adianta você querer sonhar alto, mas você está distante da palavra de Deus. Você vai construir algo aonde? Em um alicerce falso. Jesus, Ele é a rocha. E para que a gente mantenha o que nós conquistamos em pé, é necessário que a palavra esteja em nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então,
Por isso todo esse reboliço. Amém? A palavra, ele descansou com a cabeça em cima da palavra. E ali Deus começou a mover as águas. Deus começou a trabalhar. Amém? Deus, no impossível, começou a fazer o possível. A vergonha caiu por terra, a humilhação caiu por terra. Mas ele teve que fazer a parte dele, foi aquilo que eu falei para ti. O que eu posso fazer, Jesus não vai fazer. Ele chegou no túmulo de Lázaro e disse: tirai a pedra. Jesus não foi lá e removeu a pedra. Alguém tirou essa pedra. E depois que tiraram a pedra, Jesus, com uma pequena palavra, lhe diz: Lázaro, vem para fora. E o homem ressuscitou para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante de tudo, que quando ele sai daquela caverna, ele sai todo enrolado. E Jesus diz o seguinte: olha, desatai-o e deixai-o ir. Mais uma confirmação que aquilo que você tem para fazer, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que dar o primeiro passo. Não espere por ninguém. Não espere que vai cair do céu, que não vai cair do céu. A igreja está de parabéns. Em plena sexta-feira a gente não tem culto. E quando você toma uma atitude dessa, Deus vai entender o quê? Que você está insatisfeito com a vida que você está vivendo. Quando você toma uma atitude dessa, amém, de enfrentar a situação, de lutar pelos seus objetivos, Deus automaticamente ele vai entender que você está insatisfeito. E Ele vai te ajudar. Eu falei alguns minutos atrás que Ele está te observando. Tu saiu da tua casa, Ele te observando, aqui Ele está te observando, e na hora certa, Ele vai entrar com a provisão na tua vida. O que a gente não pode é abaixar a cabeça. O que você não pode é permitir que a situação lhe domine. Amém? A situação não tem que lhe dominar. É você quem tem que dominar a situação. É você quem tem que fazer a diferença. Aleluia? Olhe para a pedra. Ela vai mudar? Não. Ela não vai mudar. Então mude, crente. Mude a sua atitude, mude a sua linguagem, mude o seu pensamento, mude o seu foco, e Deus vai te honrar. Porque pedra continua sendo pedra. Quem está crendo, digam todos graças a Deus. E dessa forma, a tua situação vai mudar. A tua história vai começar a mudar. Quem é que está entendendo a mensagem? Você está entendendo? Então Deus fez uma aliança com você. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Isso aqui não é para 10, 15, 20, 30 anos, não. Ele quer fazer agora. Jesus, Ele quer fazer agora. Por isso que eu acho interessante quando Jesus, Ele ia operar um milagre. O que era que Ele falava? Queres ser curado? Ele queria entender. Quando Ele libera essa palavra, Ele queria ouvir da tua boca. Amém? Porque a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra, aleluia, vai sair coisas boas. Por isso que ele perguntava: tu crê que eu posso te curar? Tu tem que crer. Eu posso passar aqui o mês todinho ministrando para você. Mas se você não crer, você vem do mesmo jeito que você veio para o culto, você vai voltar para casa. E o Espírito de Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Amém? Você tem que crer. Você tem que acreditar. É o que vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. É desse jeito que Deus vai te abençoar. Eu estou aqui para ser um canal na tua vida. Mas você tem que crer. A palavra está sendo liberada. Mas é você quem tem que crer. Deus está te falando. Amém? Que Ele vai te abençoar. Você tem que pegar essa palavra e tomar posse. Tome posse dela e comece a viver. Comece a viver. Mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que não esteja acontecendo nada. Mas no silêncio, no invisível, os céus estão trabalhando ao seu favor. Eles estão subindo e descendo. Estão subindo
e descendo. Não te preocupa com o elevador, não, meu irmão. Graças a Deus que aqui não tem crente querendo ir pelo elevador. Não faça como os paraenses lá. Tem muito paraense que quer ir pelo elevador, quer ir pelo caminho mais curto. Vá pelo caminho mais longo. Vá pelas escadas. É onde você vai aprender, é onde você vai crescer espiritualmente. Amém? Vai ter experiências com Deus. Quem está crendo, diga amém. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta noite. Você quer viver uma experiência com Deus verdadeiramente? Você lembra quantas pessoas tinham dentro daquele barco aonde Jesus andou sobre a água? Quem era que estava dentro desses barcos? Eram os discípulos, né? E tinham quantos? 12. Quando Jesus chegou, o barco já estava fora. E a Bíblia diz que ele andou sobre a água. Já leram sobre isso? Sim ou não? Não andou sobre a água? Um de dentro do barco gritou: é Jesus! É Jesus mesmo! Ah, eu quero ir ao teu encontro. Preste atenção. Aí Jesus disse o quê? Então vem, Pedro. O que foi que Jesus falou? Vem. Ei, vem. E a Bíblia diz que ele sai de dentro do barco e andou sobre a água. Andou sobre a água. Mas o que me chama a atenção aqui, que dos 12, só um teve uma experiência com Deus. Olha para cá. Quantos tiveram experiência com Deus? Mas por que ele teve essa experiência com Deus? Porque ele saiu de dentro do barco. Tem crente que não quer sair do comodismo. Tem crente que não quer sair da sua própria fortaleza. Tem crente que não quer renunciar. Acha que está tudo bem, tudo maravilhoso. Amém? Mas ele conseguiu viver uma experiência com Deus. Porque ele saiu da sua fortaleza. Amém? Ele sai de dentro do barco. Uma única pessoa viveu esse sobrenatural de Deus. Então está na hora de você dar o seu grito de vitória, meu irmão. É a hora de você trilhar novos caminhos. É a hora de você escrever a sua história. Já chega de viver uma vida de aparência. Já chega de ficar, ouvindo o que está acontecendo na vida do irmão. De presenciar o que está acontecendo na vida da irmã. É a hora de você contar o seu testemunho de vitórias. Quem está crendo, diga amém. Você não vai viver um telespectador. É a hora de você viver esse sobrenatural. E para que isso aconteça, você tem que crer. Enquanto Pedro creu, ele andou sobre a água. Ele viveu o sobrenatural. E é dessa forma que o Espírito Santo vai te abençoar. Comece a pensar dessa forma. Quem sabe você ainda não fez o gol? Eita, eu não vou sair desse barco porque eu posso me afogar. Eita, eu não vou sair desse barco porque pode dar errado. Mas pelo menos tenta. Você nem tentou para saber se vai dar certo ou errado. Tem crente que nem tentou, reclama. Tente primeiro, pela fé. Se Deus te mandou, faça. Se Deus te deu entendimento, faça. E você vai viver o sobrenatural de Deus, meu irmão. As coisas vão começar a acontecer. Amém? Já pensou passar o ano todinho, meu pastor, eu ouvindo só o testemunho da minha irmã aqui? Como é seu nome, irmã? A senhora, como é seu nome? A irmã Zida. Eu vim para a igreja todo o meu ano todinho, ouvindo bênçãos na vida dela, e eu não contar um testemunho? Diga comigo, está amarrado. Em nome de Jesus, eu tenho que contar o meu testemunho. E para que isso aconteça, eu tenho que sair do comodismo. Eu tenho que sair de dentro do barco. É tudo, sem olhar para trás, olhar para frente, crendo e acreditando no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte, que Ele merece toda a honra e toda a glória, em nome
de Jesus. Deu para entender? Deu para pegar a mensagem? Cadê a pedra? Isso não é nada diante do meu Deus. Amém? Essa pedra. De repente você lá na rua da sua casa está entravado uma batalha. Tem uma pedra lá na rua da tua casa. O uso de sabedoria. Amém? Não vá de qualquer jeito que ela pode lhe ferir. Ela pode lhe causar um dano. Aprenda com sabedoria. Aprenda com discernimento. Na direção de Deus, na unção de Deus. Pastor Jorge, tem uma pedrinha lá onde eu trabalho. Que pedra é essa? Deus vai te dar sabedoria. Amém? Para conduzir a situação, em nome de Jesus. É a hora, meu irmão. É a hora. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses. Ainda tem 8 meses pela frente aí. Mais de 8 meses. Que tem tudo para dar certo, você tem tudo para escrever a sua história. E só depende de ti. Deus te prometeu. E aquilo que Ele promete, Ele faz. Amém? Coloque a mão em cima do teu coração, por favor. E curve a sua cabeça.